com o pastor Mardoqueu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 9. Quero ler 2 versículos. Quero ler os versículos de número 14, 15 e 16. E o versículo de número 28. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 9. Louvar a Deus por nos conceder uma vez mais a oportunidade para fazermos menção da sua santa e preciosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela confiabilidade de nos trazer esta oportunidade para transmitirmos a palavra. A igreja localizou, diga amém. Amém. Que nos diz assim: e quando se aproximava dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Versículo 29. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A igreja diz: amados irmãos, igreja, não perdendo o foco principal desse texto, mas o Senhor Jesus, indo de encontro aos seus discípulos, percebeu ao longe que uma grande multidão rodeava não só os discípulos, como alguns escribas, e alguma coisa estava acontecendo. E Jesus se aproximou, aquela multidão ficaram espantada ao ver Jesus, saudaram, foram ao encontro, mas Jesus ficou preocupado com aquela disputa que os escribas e os seus discípulos faziam. E Jesus perguntou o que é que ele disputava com os seus discípulos. Mas um homem, antes que os escribas respondessem, um homem entre a multidão salta em alta voz e apresenta para ele a sua necessidade. Com a voz trêmula, aflito, com a sua fé amortecida, já sem ter aquela fé que poderia alguma coisa acontecer, mas aquele pai, ele rouba aquela cena, aquele cenário e diz para Jesus: mestre, se tu podes, pondo em dúvidas, se tu podes, faz alguma coisa, porque os teus não puderam fazer nada. Observe que os escribas disputavam com os discípulos, mas quando o pai pede
apresenta Jesus a sua necessidade e pede a ele para que ele o ajudasse, ele lança e transfere a responsabilidade para os seus discípulos. A responsabilidade que estava sobre os ombros dos discípulos era que aquela necessidade que o Pai tinha, ela fosse atendida por eles, tendo em vista que eles o representavam, e que esta responsabilidade que estava sobre eles tinha que ser atendida. Mas nós observamos aqui que eles não estavam preparados. Nós observamos aqui que eles não estavam prontos para atender aquele pai. Mas o porquê não estava? Versículo 28 diz que a parte dentro da casa, eles perguntam: mestre, por que não podemos nós expulsar? Porque nós não podemos fazer nada. Pelo contrário, de ver aqueles discípulos expulsarem aquele demônio, libertar aquele menino de uma casta de demônio, perderam foco e foram disputar com os escribas. A falta de oração, a falta de comunhão com Deus, a falta de preparo espiritual faz com que a igreja perca o foco, faz com que a igreja perca o alvo, faz com que a igreja desvirtue a sua visão. Quando alguém consegue perder a visão, perder o foco, desvirtuar o chamado, é porque aquela pessoa não está preparada. A falta de oração, a falta de jejum, faz com que as pessoas pensem que a sua guerra, ela é contra carne e sangue. A falta de preparo faz com que as pessoas, ela percam o foco e entrem em disputas. Observe que os escribas e os discípulos disputavam. E o pai, que estava necessitado, via aquela disputa e dizia: nenhum resolve, nenhum outro resolve, eu continuo com meu filho endemoniado, que se lançou na água, que se lançou no fogo, que quer se matar, que quer destruir, enquanto os discípulos de Jesus disputam com os escribas, e aí essa disputa não sai nada, não tem resultado positivo para a igreja, não há salvação, não há libertação, não há batismo, não há cura, não há nada, porque perderam o foco, porque perderam a direção. Mas quando há um preparo espiritual, o foco é acertado, é direcionado, e o nome de papai é glorificado. Mas quando você vê, permita-me, pastor, mas quando você vê crente perdendo foco na igreja, disputando quem é melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais gordo, quem é mais magro, quem sabe mais, quem sabe menos, as almas perecem, o reino é enfraquecido entre os homens, e aí o foco se perde. Alguém não gosta de ver ele pregar, você não tem que gostar de ver eu pregar, você tem que se alimentar da palavra, independente de quem pregue, independente de quem cante, independente de quem esteve à frente, o seu chamado não pode ser desvirtuado. Nós temos uma responsabilidade. Você não gostar de me ouvir, existe divergências de pensamento, é normal. Guarde para você, mas seja ética, seja ético, mantenha a postura, mantenha o equilíbrio, porque almas estão em jogo. Você não gosta, mas tem pessoas que chegou nessa noite dizendo: vou desistir, vou parar, não quero mais, vou retroceder. Aí papai trouxe e diz assim: eu vou falar com ela e eu vou usar você. Aí ele usa quem ele quer, como ele quer, da maneira que quer, porque ele é Deus. Você não foi chamado para me agradar, e nem eu fui chamado para lhe agradar. Eu vou cantar esse hino porque eu agrado a igreja. Está enganado.
Eu vou pregar essa mensagem porque eu agrado a igreja. Está enganado. Quem é do reino e quem está na direção do reino e faz o que o reino manda, ele não quer saber se alguém vai gostar, vai achar bom ou achar ruim. Ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar, vai transmitir, o povo vai se alimentar e o nome de papai é glorificado. Ela golda e a sóbia. Eu acho muito bonito quando tem alguém centrado na sua carreira. Hebreus 12, primeiro. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, essas testemunhas não são os ímpios, essas testemunhas não são os pecadores, essas testemunhas são os heróis da fé. Não quer se espelhar em mim? Se espelhe no pai Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Seja obediente, seja temente, seja contundente, foque no reino. O apóstolo disse: gastarei e me deixarei gastar. Delagou séria. É o reino que está em jogo, é a necessidade que está em jogo. Não, para eu me agradar tem que ser alguém louro, alto, dos olhos azul, bonito, belo, que tem um bom intelecto. Você vai ouvir um analfabeto, preto, baixinho. Você não tem gosto e nem tem querer. Ele usa quem ele quer. O importante é que o nome dele seja glorificado. Se você pode, por gentileza, olhe para alguém e diga: não perca o foco. O reino não lhe chamou para você disputar. Nem queira apresentar para a igreja aquilo que você não é. Seja o que você é. Faça o que Deus confiou nas suas mãos. O que Deus lhe entregou, lhe ortogou. Não gosto, acho ruim, critique. Pode falar pelos cotovelos, mas respeita as almas, a necessidade, o reino de papai. E o nome dele tem que ser glorificado. Jesus chegou e perguntou para os escribas: o que é que vocês estão disputando com eles? Que disputa é essa? Qual é a necessidade da disputa? É dinheiro? É ouro? É prata? É carro? É casa? É o quê? E o pai saltou e disse: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Olha o desespero do pai. Olha a necessidade do pai. Esse culto é de quê? Tal, não vou. Deixa de besteira. Quem prega, fulano, não quero. Quem canta, não sei. Deixa de coisa. Quem foca no reino, respeita quem o reino levanta. Quem é do reino, quem quer subir, quem quer morar no céu, quem ama a Deus, não escolhe quem Deus vai usar. Deus está usando, foi Deus que levantou, eu respeito, tem meu respeito. É servo de Deus, é serva de Deus, eu tenho que parar. Cuidado, cuidado, não brinque com quem Deus levantou e quem tem compromisso com Deus. Está quente, por quê? Bota a mão, não, é fogo. Então não coloque a mão aonde você não sabe. A falta de preparo faz com que crentes se comportem como meninos na fé, adolescentes, pessoas que têm distúrbio mental, pessoas que agem de forma aleatória, de qualquer jeito, cheio de pantinho, cheio de manha, cheio de dengo, cheio de ninini, nananá, por causa da falta de preparo. O crente que ora, que tem uma vida de comunhão com Deus, ele não quer saber de nada. Ele faz a parte dele.
ele é focado na sua missão. Ninguém gosta dele, ele está nem aí. Deus gosta, ele continua. Ninguém quer estar perto dele, ele está nem aí, ele continua. Deus está comigo. O focado, o vocacionado é diferente. A falta de preparo faz com que crentes tenham desequilíbrio emocional e tenham comportamentos que prejudicam o reino. Lembra antes de Jesus ser preso? Jesus estava orando com os seus discípulos. Jesus despertou os seus discípulos por algumas vezes. Foi à parte orar. Glória. Mas os seus discípulos não puderam velar com ele sequer uma hora. Mas Jesus estava orando e naquela oração ele disse: Pai, todavia não prevaleça a minha vontade, mas sim a sua. Porque a vontade que eu tenho não é de padecer naquele madeiro, não é de morrer, não é de passar pelo que eu vou passar, mas todavia não seja feita a minha, mas sim a sua vontade. Um dos discípulos, como todos conhecem, Pedro, não orou, dormiu com os outros. E de repente, quando veio os soldados para prender Jesus, ele puxou a espada. Porque tem crente que é assim, ele não ora, ele não jejuma, ele não paga o preço, mas para agir carnalmente, ele é o primeiro a se levantar. Para poder querer mostrar com quantos paus se faz uma canoa, como se fosse o único homem do mundo ou a única mulher do mundo. E alguém fosse simplesmente bonecos e isopor. Foi assim que Pedro se comportou diante de um exército. Ele puxou a sua espada e disse: ninguém toca nele, eu vou meter a espada. E arrancou a orelha de um soldado. Falta de preparo, de oração. Quando você vê um crente muito brabo, afoito, que quer fazer as coisas diferentes, que não respeita a liderança, nem pastor, nem ninguém, não está preparado. Não respeita a palavra, não respeita quem ministra a palavra, está despreparado. Vai orar, jejuar, pagar o preço, porque o reino tem que ser respeitado. Você sabia que a maioria daqueles que o reino levanta, o povo às vezes rejeita, mina a cabeça, faz críticas grossas, brutas, porque fala a verdade. Quem fala mentira é ovacionado, aplaudido, querido, chama até para jantar, faz banquete. Mas quem fala a verdade, quem ama a verdade e quem é chamado por Deus é interpretado de forma diferente. Pedro cortou a orelha. E alguém pode dizer: misericórdia, que homem bruto, que homem áspero, que ignorante, cortou a orelha. Tem gente que corta a cabeça, arranca coração, tira a perna, tira braço, e não tem dó de ninguém, e acha que é melhor do que Pedro, que cortou uma orelha. Por quê? Porque não ora. A Bíblia fala: orai, olhai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ore, jejue, se prepare, porque aí você vence. Irá se faz parte do ser humano. A Bíblia fala: ireis, porém não pequeis. Eu estou aqui, se tranca no banheiro, dá uns murros na parede, mete a tua cabeça na parede. Aí diz assim: venci a carne, sai do banheiro, toma um banho, e ri para todo mundo, janta, brinca, dá glória, mas não desconte em ninguém que não tem culpa dos seus defeitos e erros. Pedro não se preparou, e Jesus disse: desperta, rapaz, ora. Tá certo, Senhor, vamos orar. Quando Jesus virava as costas: ei, desperta, vai orar. E foram dormir de novo.
Mas quando pensou, eu não estou falando aqui de nível de fé, ou de oração, ou de espiritualidade. Eu não estou falando quem ora 12 horas, 24 horas, 72 horas, quem ora 2 horas. Eu estou falando de quem ora. Porque um dia, 24 horas, se você não ora 1 hora, você está ameaçando a sociedade. Você pode fazer algo que pode pôr em vidas espirituais em risco. Um crente despreparado, ele pode lançar muita gente no inferno. Às vezes a igreja, alguém diz, meu Deus do céu, o que é que tem ali? Aí alguém diz, tem um pé de burro, tem um pé de não sei de quê, não vai para frente. É não. É porque tem crente despreparado, que acha que vai simplesmente vencer com a força do seu braço, com o seu intelecto, com o seu conhecimento, ou com influência, ou agrupação de números. Mas eu quero dizer que sempre prevaleceu o reino dos céus. E quando o reino dos céus entra em ação, irmão, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carro no fogo, ele sai despedaçando tudo, arrebentando tudo, porque ele disse, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E Pedro, automaticamente Pedro, quando reagiu daquela forma, Jesus o repreendeu, pegou a orelha, colocou-o novamente no lugar do soldado Malco e disse para Pedro, Pedro, cuidado com o ferro que você fere, com ele você será ferido. Lembra quando Josué morreu? Judá foi com Simeão e venceu os cananeus e trouxe Bezeque, Adoni-Bezeque. Ele fugiu, trouxeram para Jerusalém, pegaram uma arma, um ferro, que ele feria 70 reis, cortava os polegares da mão e os dedos grandes dos pés, para que aqueles dedos das mãos não tivessem mais condições de pegar nas espadas, e para que os seus dedos dos pés não mais tornasse ele um homem que tivesse equilíbrio sobre os pés e ficasse se arrastando, e ele colocava debaixo da mesa e dizia, coma da migalha. Mas quando ele fugiu, pegaram ele, e com o ferro que ele feriu, os 70 feriram a ele, e cortaram do mesmo jeito os polegares das mãos e os dedos grandes dos pés. Não foi ninguém que disse para ele, lembra o que você fazia com os 70? Não foi ninguém, foi o seu próprio tribunal. O seu próprio tribunal. Não adianta ninguém chegar e dizer, está vendo, você errou. Não, você tem um tribunal que diz, você errou. E esse tribunal, irmão, é terrível. O povo tudo pode dizer, você fez certo, mas quando ele diz que errou, você vai dormir, ele errou. Você vai almoçar, ele errou. Jantar, ele errou. Meu Deus, errou. Aí todo mundo diz, ei, você fez certo. E o tribunal, errou. Agora também quando o tribunal absolve inocente, pode quem quiser condenar. O tribunal está dizendo, absolvido, está em ordem, prossegue, caminha, vai caminhando. Foi o próprio tribunal dele. Ele parou e deu a última palavra. Assim como eu fiz a 70 reis, cortando os polegares das mãos e os dedos grandes dos pés, assim Deus não atribuiu ao povo, não atribuiu a Judá, a Simeão. Ele disse, assim Deus fez a mim. Ficou sem a força das mãos e sem a força dos pés. Humilhava os 70, foi humilhado. Esse mundo, irmão, é cheio, é como uma caixinha de surpresa.
quem está aqui, um dia, fica aqui. E alguém que está aqui, pensa que nunca vem para aqui. Então tenha calma. Não se perturbe. Faça a sua parte. Você agradando o reino, respeitando quem o reino levanta, o nome do Senhor será de forma contínua glorificado. Voltando ao texto, Jesus perguntou, o pai apresentou, mas Jesus falou algo muito interessante para o pai. Jesus disse para o pai, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Olha a resposta do pai diante daquilo que assistiu. Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Os nossos comportamentos geram incredulidade. Um crente, quando ele age de forma carnal, irresponsável, ele atinge a muitas pessoas, e muitas pessoas passam a não mais crer por conta dele. Eu até queria ir para a igreja, mas eu vi aquele irmão assim, eu passei ali e vi dois irmãos falando do pastor, eu passei ali e vi falando do diácono. Deus me livre, ser crente como esses, quero não. Atingiu a fé, você vai prestar conta diante de Deus. Foram almas, eu vou prestar conta. Quem faz presta conta diante de Deus. São almas, porque é bíblico. Ai daquele por quem vem o escândalo. Ai, 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 ai. Mas Jesus mandou trazer, todos sabem do texto, quero correr aqui para deixarmos ainda o tempo para os avisos. Mas quando Jesus realizou aquele milagre, superou a fé do pai daquele menino, entrou dentro de casa à parte, no particular, e culto de doutrina é isso. Culto de doutrina é o particular de Deus com a sua igreja. Não é o culto evangelístico. Quando Deus quer falar, Ele fala qualquer culto. Mas Ele fala no culto onde estão os membros do corpo de Cristo. Os membros. E dentro de casa, no particular, no secreto, com os seus lhe perguntaram, Senhor, por que nós não podemos fazer nada? Jesus olhou para ele e disse, em minhas palavras, porque vocês não se prepararam para a missão. E quando você não se prepara para a missão, você não consegue executar a missão, porque você não está preparado. Quem prega tem que se preparar dos dois lados, orando, jejuando, estudando, meditando, fazendo rabisco. Quem canta tem que ensaiar. Eita, irmão, eu nem ensaiei, era para ter ensaiado. Sim ou não? O conjunto ensaia. Mas tem alguém que diz, nem preciso. Eu sei de tudo de cor. Nem preciso. Só é soltar que eu... Cuidado. Falta de ensaio dá branco. Principalmente quando a idade vai chegando. Passou dos 40. Eita, e agora é o quê? Aí quer falar em línguas estranhas? Não, é porque esqueceu. Olha o mistério. Mas Jesus falou para eles, essa casta de demônio não é brinquedo, não é brincadeira, não é qualquer coisa, porque tem gente que acha que a vida espiritual, ser cristão, é brincadeira. Estou aqui, sou crente mesmo, eu faço o que eu quero, a trombeta só eu vou subir. Cuidado, pode nem subir. Não é preciso amar de forma demasiada a ponto de achar que o amor é estar dentro da casa um do outro, é comer a comida um do outro.
é querer pegar a boia um do outro, é ter a roupa um do outro, é ter o calçado um do outro, é pegar o Wi-Fi do outro. Não, a Bíblia fala manter a paz, manter a paz, manter a paz, manter comunhão, tem que ter comunhão. Sem comunhão não vai para o céu. Mas eu canto que é uma benção. Mas muito me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu cantei, eu preguei, eu profetizei, expulsei demônio. Ele disse: mas quem é tu? Quem é tu? Eu não te conheço não, sai da minha frente. Mas ter comunhão. Ter comunhão. E a santificação. Mente pura, coração limpo, sem maldade, sem malícia, sem carnalidade, sem coisas mundâneas, pecaminosa, maliciosa, maligna. Homem mau, sanguinário, violento, cruel, que olha com um olhar maldoso, maligno. Mantenha a santificação. Senão não sobe também. Manter paz e santificação. Eita, eu vou para o céu, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou lá para o pé da árvore da vida. Tu fica lá perto do rio, não se aproxima de mim. Que céu é esse? Quando eu chegar lá, eu quero tomar um chazinho com o pai Abraão, não quero nem te ver. Que é isso? Eu vou tomar um banho naquele rio cristalino, não entro não quando eu estiver lá. Ô dono do céu, prazer em lhe conhecer, Jesus. Ô meu Deus, tu está aqui, anjo. Ô coisa linda. Mantenha comunhão e santificação, pela qual ninguém verá a Deus. Eu preciso me preparar. Tiago disse, Tiago falou com muito afinco, que ela é individual. Minha mãe é crente, minha mãe ora tanto. Oh Jesus, que coisa boa. Quando a trombeta soar, vai todo mundo com mamãe. Vai não, mamãe vai. Mamãe vai. Aí eu tenho que fazer a minha parte para eu ir. Você a sua. Mamãe orou tanto. Ah, mamãe pioneira. Mamãe pode ser pioneira como foi. Ela foi, mas você disse assim, tchau. A minha missão na terra acabou. Precisamos entender que a salvação, ela é individual. Por isso que a Bíblia diz, estará dois no leito, um será tomado, o outro será deixado. Estará dois na moinha, um será tomado, o outro será deixado. Estará dois no campo, um será deixado, o outro será tomado. E vamos ter surpresa. Vamos ter surpresa. Vamos ter surpresa. Não perca o foco da sua missão. Ai, irmão Mardoqueu prega. Ai, irmão Mardoqueu é uma benção. Mas eu tenho que ser submissa ao meu pastor. Pastor, não vou poder estar, vou pregar. Eu tenho um compromisso. Ah, eu estou aqui na igreja já faz tempo. Eu vou fazer isso aqui, pensei nem comunicar ao pastor. Está errado, desobediente. Tem um pastor. Pastor, o senhor permite? O senhor aceita? O senhor concorda? Pode ser quem for. Porque ele aqui representa o presidente. Aí a gente precisamos entender isso. O preparo nos deixa consciente da nossa responsabilidade e missão. Quando eu não me preparo, eu ajo carnalmente. E isso, eu estou trazendo prejuízo para a igreja. E eu não sou nenhum levantador de prejuízo. Deus não me chamou para essa missão de trazer prejuízo. Deus me chamou com a missão de cooperar,
de ajudar, de juntar. Alguém chegou e disse: mestre, tem alguém ali pregando, tem alguém batizando. Aí ele disse: olha, quem comigo não ajunta? Quem comigo não ajunta? Esta é a nossa missão. Por gentileza, diga assim comigo: Senhor, me ajude a me preparar para executar a missão que o Senhor me confiou. Diga: Senhor, eu quero continuar sendo uma bênção para a minha igreja, para o meu pastor, para o departamento que eu trabalho, porque a minha casa é prioridade. Se você é uma bênção em casa, nem se preocupe, você é uma bênção na igreja. Eu não quero ver a minha casa de cabeça para baixo. Eu não vou querer ver a igreja. Eu não quero ver a minha casa sem união, com falta de união. Então eu não vou querer a igreja. Se eu não me preparo, se eu não estou pronto, eu sou prejuízo. E deixa eu dizer uma coisa, para finalizar a minha participação. Jesus falou algo muito interessante. Jesus disse: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Não queira resolver com o seu intelecto, com a força do seu braço. Eu vou fazer assim, olhe, se não mudar, eu vou... Não, ora. Ora. A oração, irmão, ela traz à existência coisas que não existem. E o nome do Senhor é glorificado. Temos uma missão, uma responsabilidade e precisa ser executada. Que Deus conte com a sua igreja e que possamos, de fato, glorificar ao nome do Senhor na nossa vida, com o nosso testemunho e através da nossa vida. E pessoas serão impactadas e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.